Eu passei 18 anos guardando um segredo, 18 anos carregando dentro de mim algo que eu jurei nunca contar para ninguém. Porque o que eu vi naquele dia, naquela missão no Afeganistão, desafiou tudo o que eu aprendi sobre guerra, sobre morte, sobre o que é real e o que não é. Meu nome é Marco Santini. Eu sou ex-soldado do Exército Italiano, veterano de 3 missões internacionais, condecorado 2 vezes por bravura. E durante todos esses anos, eu achei que levar aquilo para o túmulo era a única opção. Mas quando eu soube que Carlo Acutis tinha sido beatificado, quando eu vi o rosto dele estampado em jornais do mundo inteiro, eu soube que não dava mais para ficar calado. Porque Carlo salvou minha vida. Ele me apareceu em plena zona de combate, no meio do deserto, cercado de Talibã, quando eu já estava me despedindo mentalmente da minha família. E o mais assustador de tudo, irmã, é que quando isso aconteceu, Carlo ainda estava vivo. Ele tinha 13 anos, estava em Milão, a 8.000 quilômetros de distância. E mesmo assim, de alguma forma que eu não consigo explicar até hoje, ele estava lá, comigo, naquele inferno. Se eu te contasse que um garoto italiano apareceu no meio de uma emboscada no Afeganistão e me guiou para fora de uma armadilha mortal, você acreditaria. Se eu te dissesse que ele não disse uma palavra, mas eu sabia exatamente o que fazer só de olhar para ele, você duvidaria de mim. Eu duvido que você acredite, mas eu juro por tudo que é sagrado, pela memória da minha mãe, pelos meus filhos, que cada palavra que eu vou te falar agora é verdade. E se você ficar comigo até o final dessa história, você vai entender por que eu precisei de 18 anos para ter coragem de contar isso. Kandahar, Afeganistão, 15 de agosto de 2004, calor de 45 graus, areia entrando em todo lugar, suor escorrendo por baixo do colete à prova de balas. Eu tinha 28 anos na época, cabo do 9º Regimento de Paraquedistas. Estava no meu 2º ano de missão e naquele dia eu não fazia ideia de que voltaria para a Itália completamente diferente. Não fazia ideia de que aquele seria o dia que dividiria minha vida em 2 partes, antes e depois. Antes de te contar a história da minha vida, quero te pedir para se inscrever nesse canal, pois só assim esse testemunho chegará a mais pessoas que precisam ouvir e encontrar a paz. Deixa eu te contar quem eu era antes daquele dia, porque para você entender o milagre, você precisa entender o homem. Eu nasci em Nápoles, 1976, bairro de Forcella, um dos mais pobres, mais violentos da cidade. Filho de pedreiro e costureira. Cresci vendo meu pai chegar em casa bêbado, vi minha mãe apanhar, vi amigos meus morrerem de overdose antes dos 20. E eu decidi que não ia ser mais um. Eu ia sair dali de qualquer jeito. Entrei para o exército aos 18 porque era a única forma de escapar, a única chance de ter salário fixo, comida garantida, talvez um futuro. Eu não tinha vocação militar, eu tinha necessidade, fome de sobreviver, e ao longo dos anos eu fui me transformando no que o exército precisava. Duro, obediente, eficiente, fechado, um soldado perfeito, sem questionamentos, sem sentimentos, sem medo. Eu acordava às 5 da manhã, flexões, corrida, tiro ao alvo, treinamento tático. O corpo virava máquina, a mente virava concreto. Não tinha espaço para fraqueza, não tinha tempo para sentimento. Você aprendia rápido que hesitar 1 segundo era morrer, que confiar demais era ser traído, que o mundo lá fora era violento, sujo, sem piedade, e você ou virava parte dessa máquina ou era esmagado por ela. Eu virei. Eu tinha uma namorada em Nápoles, Chiara. A gente se conheceu num baile. Ela era professora de escola primária, cabelo preto, olhos claros, riso fácil.
Ela era tudo o que eu não era, leve, doce, cheia de esperança. A gente tinha planos de casar quando eu voltasse. Ela me mandava cartas toda semana, fotos dela sorrindo, dizia que rezava por mim todo dia na igrejinha perto da casa dela. Eu lia aquilo, guardava no bolso do uniforme, mas honestamente, irmão, eu não sentia muita coisa. Eu tinha aprendido a desligar a parte de mim que sentia. Porque sentir em zona de guerra é perigoso, te deixa vulnerável, te faz errar, te mata. Deus, para mim, era algo distante, apagado, quase inexistente. Eu tinha sido batizado, feito primeira comunhão, como todo italiano católico. Lembro da minha avó me levando para a igreja aos domingos, o cheiro de incenso, as velas acesas, o padre falando em latim. Mas depois dos 12, 13 anos, quando a vida começou a apertar de verdade, quando vi que rezar não mudava nada, parei de ir. Minha mãe ficava triste, dizia que eu ia me perder, que Deus ia me cobrar. Eu dava de ombros. Deus nunca fez nada por mim, mãe. Nunca tirou a gente da miséria, nunca impediu meu pai de beber, nunca salvou ninguém que eu conheci, então por que eu ia perder tempo rezando para alguém que claramente não estava nem aí? No Afeganistão, isso ficou ainda mais claro. Eu via crianças mutiladas por minas terrestres, pernas arrancadas, olhos vazios. Vi mulheres sendo arrastadas pelos talibã, espancadas na rua por mostrarem o rosto. Vi amigos meus explodindo em pedaços dentro de veículos blindados, um segundo conversando, outro segundo espalhados pelo asfalto. E cada vez que eu via essas coisas eu pensava, se Deus existe, Ele não está aqui. Ele abandonou esse lugar, deixou a gente para se virar sozinho. Ou pior, Ele não existe, nunca existiu, e a gente está sozinho desde sempre. Eu virei cínico, frio, calculista, fazia meu trabalho, cumpria ordens, atirava quando mandavam atirar, voltava para o quartel, limpava a arma, checava o equipamento, tomava banho frio, dormia pouco e no dia seguinte repetia tudo de novo, sem questionar, sem sentir, só sobrevivendo, um dia de cada vez, uma missão de cada vez, contando os dias para o fim do destacamento. Eu respirava guerra, mas por dentro eu já estava morto há muito tempo. Eu era um cadáver andando, cumprindo ordens, esperando a hora de voltar para a Itália e tentar lembrar como é que se vive. E foi exatamente nesse estado, nessa casca vazia de homem, com o coração de pedra e a alma desligada, que aquele dia chegou. O dia que racharia tudo, o dia que me obrigaria a acreditar de novo. 15 de agosto de 2004, quinta-feira, dia da Assunção de Maria, mas eu não sabia disso na época. Não ligava para santos, para festas religiosas, para nada. Para mim era só mais um dia quente, mais uma missão arriscada. A gente tinha recebido ordem na noite anterior, missão de reconhecimento, numa aldeia a 30 quilômetros de Kandahar. Informações de inteligência diziam que havia um esconderijo talibã na região, possível presença de comandantes de alto escalão. Nossa ordem era verificar, mapear e, se possível, capturar alvos de valor. Missão simples, rápida, rotineira. Éramos 6 soldados. Eu, o sargento Giuliani, homem de 40 anos, veterano de 4 missões, cara duro, mas justo. O soldado Ricci, especialista em explosivos, magro, nervoso, fumava demais. E mais 3. Costa, Martelli e D'Angelo, todos jovens, todos competentes. Saímos da base antes do amanhecer, 4h30 da manhã. 2 veículos Lince blindados, equipamento completo, munição para 2 dias, água, rádio, GPS. A estrada era de terra batida, cheia de buracos, crateras de explosões antigas, poeira subindo o tempo todo. O sol ainda estava nascendo, aquela luz dourada cortando o deserto, linda, mas enganosa, porque deserto bonito de manhã vira inferno à tarde.
E a gente sabia que cada curva, cada pedra, cada monte de areia podia esconder uma bomba, um atirador, uma armadilha. A gente dirigia devagar, olhos atentos, dedo perto do gatilho. Chegamos na aldeia por volta das 7 da manhã. Lugar pequeno, umas 20 casas de barro, paredes rachadas, sem eletricidade, sem água encanada. Tinha algumas crianças brincando na rua, chutando uma bola velha de couro. Homens velhos sentados nas portas, fumando, olhando pra gente com desconfiança. Mulheres escondidas dentro das casas, só os olhos aparecendo por frestas nas janelas. Tudo parecia normal. Mas normal no Afeganistão pode significar qualquer coisa. A gente desceu dos veículos, formação tática, armas em posição baixa, mas prontas. O sargento Giuliani conversou com um dos anciãos através do nosso intérprete, um afegão chamado Rashid. Perguntou sobre movimentos estranhos, presença de estrangeiros, armas escondidas. O velho negou tudo. Disse que ali era só gente simples, agricultores, que não tinha Talibã, que eles tinham medo do Talibã tanto quanto a gente. Giuliani insistiu, mostrou fotos de suspeitos. O velho continuou negando, balançando a cabeça, mãos trêmulas. Mas alguma coisa estava errada. Eu sentia. Não era nada específico, nenhum som estranho, nenhum movimento suspeito. Mas era uma sensação estranha, visceral, um frio na espinha, um aperto no estômago, um silêncio pesado demais. As crianças tinham parado de brincar e sumido para dentro das casas. Os homens velhos tinham fechado as portas e o vento tinha parado completamente. O deserto ficou quieto, quieto demais. E sempre que o deserto fica quieto assim, brother, é porque algo está prestes a acontecer. Eu olhei para o sargento Giuliani. Ele também estava sentindo. Ele olhou ao redor, checou as janelas, os telhados e então fez um sinal discreto com a mão. Vamos embora, agora. A gente começou a voltar para os veículos, devagar, sem correr para não parecer que estava fugindo, cobrindo uns aos outros, recuando em formação. Rit na frente e eu e Costa nos flancos, Giuliani fechando atrás. E foi quando eu dei o passo, o 10º passo em direção ao veículo, e ouvi um clique, baixo, metálico, seco, vindo de debaixo do meu pé esquerdo, e meu corpo inteiro congelou. Meu sangue gelou, meu estômago virou, porque eu sabia exatamente o que era aquele som. Eu tinha ouvido em treinamentos 1000 vezes, mina terrestre, pressão ativada, o pé pisa, o mecanismo arma, mas só explode quando você tira o pé. E naquele momento, irmão, eu soube que eu estava num dos piores lugares que um soldado pode estar, parado em cima da própria morte. Eu não me mexi, nem 1 milímetro. Só falei, baixo, mas firme, mina, e todo mundo travou. Giuliani olhou para mim, viu a posição do meu pé, viu a expressão no meu rosto e entendeu. Ele se aproximou devagar, se ajoelhou, começou a escovar a areia ao redor do meu pé com a mão, com cuidado extremo. E lá estava ela. À beirada de uma mina PMN-2 russa, antiga, marrom esverdeada, meio enterrada. Ele chamou Rit no rádio. Vem aqui, agora. Rit veio correndo, largou a mochila, se ajoelhou do lado de Giuliani, tirou as ferramentas, começou a examinar. Ele escovou mais areia, expôs mais da mina, checou o tipo, o modelo e então olhou para mim. E eu vi nos olhos dele algo que eu não queria ver. Medo. Ele disse baixo, tentando controlar a voz. É uma PMN-2, instável, antiga. O mecanismo está enferrujado. Eu não sei se consigo desarmar sem detonar. E mesmo que eu consiga, vai levar tempo, muito tempo. Eu senti o suor escorrendo pelas costas. Minhas pernas começaram a tremer, não de medo, mas de tensão, de ficar parado, sustentando o peso do corpo num pé só. Eu olhei para o céu, azul, limpo, vazio, e pensei, é assim que eu vou morrer. Não em combate, não atirando, mas parado,
esperando. Juliane chamou a base pelo rádio, explicou a situação, pediu orientação. A resposta veio rápida. Possível presença hostil detectada na área. Sinais de movimentação talibã. Recomendamos retirada imediata. Juliane respondeu: não podemos. Soldado sobre mina. Precisamos de tempo. Houve uma pausa. E então, tempo é o que vocês não têm. Saiam daí. E foi aí que começou. Do nada, sem aviso, rajadas de AK-47 explodindo de todos os lados. Das janelas, dos telhados, de trás dos muros. A aldeia inteira era uma armadilha. Os talibã tinham deixado a gente entrar. Tinham esperado e agora estavam fechando o cerco. Balas assobiando, ricocheteando nas pedras, levantando poeira. Os outros soldados se jogaram no chão, se abrigaram atrás dos veículos, começaram a revidar, disparando rajadas curtas, controladas. Rich se jogou de bruços, protegendo a cabeça com as mãos. Juliane ficou ao meu lado, de pé, me cobrindo, disparando com a pistola. E eu continuei ali, parado, com o pé na mina, completamente exposto, vulnerável, indefeso, enquanto balas passavam ao meu redor, tão perto que eu podia sentir o ar quente delas. Eu olhei para o céu de novo e pensei: Deus, se você existe, se você está ouvindo, me tira daqui. Eu não quero morrer assim, não aqui, não agora. Mas enquanto eu pensava isso, uma parte cínica de mim ria. Deus, você está rezando para Deus? Você que passou anos dizendo que ele não existe, agora você quer ajuda? E eu não sabia se era desespero ou hipocrisia, mas eu continuei. Por favor, pela minha mãe, pela Chiara, pelos filhos que eu ainda não tive, me tira daqui. E foi nesse momento, nesse exato segundo de desespero total, de rendição completa, que eu vi ele. Um garoto, do nada, apareceu do meu lado esquerdo, caminhando devagar, calmamente, tranquilamente no meio do tiroteio, como se nada tivesse acontecendo, como se balas fossem invisíveis para ele. Ele devia ter uns 13, 14 anos. Cabelo castanho, cacheado, bagunçado pelo vento, rosto tranquilo, sereno, sem um traço de medo. Olhos escuros, profundos, que pareciam ver através de mim. Ele usava uma camiseta azul, simples, calça jeans desbotada, tênis branco, roupas completamente normais, italianas, europeias, totalmente fora de lugar naquele deserto afegão. E ele não estava assustado, não estava correndo. Ele só andava, olhando para mim, com um meio sorriso, suave, quase paternal, como se dissesse: calma, tá tudo bem, eu tô aqui. Eu pisquei, várias vezes. Achei que estava tendo alucinação, estresse pós-traumático agudo, desidratação, choque, sei lá. Mas quando eu abri os olhos de novo, ele ainda estava lá, mais perto agora, a 1 metro de distância. Ele parou, ficou me olhando. E o mais estranho, o mais impossível de explicar, brother, é que enquanto eu olhava para ele, o som do tiroteio começou a sumir. Não que tivesse parado, não que as balas tivessem deixado de voar, mas era como se o volume tivesse sido abaixado, abafado. Distante, como se eu tivesse entrado numa bolha de silêncio, num espaço separado da realidade ao redor. O garoto não disse nada. Não abriu a boca, mas ele apontou. Ergueu o braço direito, devagar, e apontou para o chão, para frente, uns 3 metros de distância. E então ele apontou para a direita, depois para a esquerda, depois de novo para frente. Era como se ele estivesse me mostrando um caminho, um mapa invisível, uma rota de fuga que só eu podia ver. E eu sabia, sem que ele falasse uma palavra, sem nenhuma explicação lógica, eu sabia o que ele estava dizendo. Tira o pé da mina. Você tem 3 segundos antes dela explodir. Corre para frente 3 metros. Depois zigue-zague, direita, esquerda, direita. Não corra em linha reta. E quando chegar naquela pedra grande, abaixa. Uma bala vai passar exatamente onde sua cabeça ia estar. Eu não sei como eu sabia disso. Não fazia sentido. Não tinha lógica.
mas era uma certeza absoluta, sólida, inquestionável, como se alguém tivesse baixado aquela informação direto dentro da minha mente, como um arquivo, um programa. E enquanto eu olhava nos olhos daquele garoto, eu sentia algo que eu não sentia desde criança, desde antes da guerra, desde antes de Nápoles me endurecer. Paz. Uma paz profunda, quente, envolvente, que não cabia naquele contexto, naquela situação de morte iminente. Uma paz que não fazia sentido nenhum, mas que era real, mais real que as balas, mais real que a mina, mais real que o medo. Tem coisas que os olhos negam, mas a alma reconhece na mesma hora. E minha alma reconheceu aquele garoto. Não sabia quem ele era, mas sabia que ele era real, que ele estava ali por um motivo, que ele tinha sido enviado. Eu respirei fundo, uma vez, duas vezes. Olhei para o sargento Giuliani, que estava deitado agora, atrás de um muro baixo, disparando. Gritei, com toda a força do pulmão, saindo, 3 segundos. E antes que ele pudesse responder, antes que meu cérebro pudesse me trair com dúvidas, eu tirei o pé da mina e corri. Corri exatamente como o garoto tinha me mostrado. 3 metros para frente, explosão atrás de mim, onda de choque me empurrando, calor queimando minhas costas, mas o colete segurou, zigue-zague. Direita, bala passando onde eu estava 1 segundo antes. Esquerda, outra bala cravando na areia. Direita de novo. Cheguei na Pedra Grande, me joguei no chão, abaixei a cabeça. E uma rajada de AK-47 passou exatamente onde minha cabeça estava, acertando a pedra, estilhaços voando. Eu fiquei deitado, respirando rápido, coração explodindo no peito, ouvidos zunindo, corpo todo tremendo. E então me levantei, ainda tonto, e corri de volta para o grupo, para o abrigo do veículo. Giuliani me puxou para trás da blindagem, segurou meu braço, olhou nos meus olhos e gritou: "Como você soube? Como você soube o caminho?" Eu não respondi, eu não conseguia. Eu só olhei para trás, para o lugar onde eu tinha visto o garoto, e ele não estava mais lá, tinha sumido, desaparecido, como se nunca tivesse existido. 15 minutos depois, os helicópteros Apache chegaram, deram cobertura aérea, despejaram fogo nos telhados, nas posições talibã, e a gente conseguiu recuar, voltar para os veículos, sair daquela armadilha. Voltamos para a base feridos, exaustos, cobertos de poeira e sangue seco, traumatizados, mas vivos. Milagrosamente, absurdamente, todos os 6 tinham sobrevivido. Nenhum morto, só ferimentos leves, arranhões, hematomas. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitado na minha cama, na barraca quente e abafada, olhando para o teto de lona, ouvindo os outros roncando, tentando processar o que tinha acontecido. Quem era aquele garoto? De onde ele tinha vindo? Por que ele me ajudou? Porque só eu vi ele, e quanto mais eu pensava, mais eu percebia. Aquilo não foi alucinação, não foi estresse, não foi meu cérebro inventando coisas, foi real. Alguém tinha me salvado, alguém tinha me mostrado o caminho, e eu não. Sabia quem, mas eu sabia, no fundo, que não era humano. Ou pelo menos, não era só humano. Nos dias seguintes, eu tentei tocar no assunto com os outros, com cuidado para não parecer maluco. Perguntei para o sargento Giuliani se ele tinha visto alguém durante o tiroteio, algum civil, alguma criança. Ele me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça. Criança? Que criança, Marco? Não tinha ninguém na rua, estava todo mundo escondido. Você tá bem? Perguntei para o Rit, para o Costa, para os outros. Ninguém tinha visto nada, só eu tinha visto o garoto. Eu comecei a questionar minha sanidade.
Comecei a achar que talvez eu realmente tivesse surtado, que o estresse tinha me quebrado, que eu precisava de ajuda psicológica. Mas a paz que eu sentia ao olhar para aquele garoto, a precisão daquele caminho, o fato de eu ter sobrevivido seguindo exatamente aquelas instruções, aquilo não era loucura, aquilo era outra coisa, algo maior, algo inexplicável. Então, eu fiz algo que eu não fazia desde criança. Desde antes de Nápoles, desde antes do cinismo, eu rezei. Me ajoelhei ao lado da cama de madrugada, quando ninguém estava olhando. Fechei os olhos, juntei as mãos e falei: Deus, eu não sei se o Senhor me ouve. Eu não sei se eu mereço ser ouvido depois de anos te ignorando. Mas se foi o Senhor que me salvou, se foi o Senhor que mandou aquele garoto, obrigado, obrigado mesmo, obrigado por não ter desistido de mim. E quando eu terminei, abri os olhos e senti aquela paz de novo, leve, quente, envolvente, e pela primeira vez em anos eu chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de vergonha por ter demorado tanto. 2 meses depois, novembro de 2004, eu voltei para a Itália. Missão encerrada, destacamento concluído. Fui recebido no aeroporto de Roma com festa, bandeiras, família chorando. Minha mãe me abraçou e não largou por 5 minutos. Chiara me beijou e disse que tinha rezado todos os dias, todas as noites, para eu voltar inteiro. E eu estava inteiro, pelo menos fisicamente. Mas por dentro eu estava diferente, mudado, quieto, pensativo, distante. As pessoas percebiam. Minha mãe perguntou: o que aconteceu lá, Marco? Você está diferente? Eu não soube responder como explicar algo que eu mesmo não entendia, só disse: muita coisa, mãe, muita coisa. E ela não insistiu, mas eu via a preocupação nos olhos dela. Eu casei com a Chiara em junho de 2005, numa igrejinha simples em Nápoles, a mesma onde minha avó tinha me levado quando criança. Tivemos 2 filhos, Francesco, nascido em 2006, e Giulia, nascida em 2008. Saí do exército em 2008, não aguentava mais. Virei instrutor de educação física numa escola, vida normal, tranquila, segura, previsível. Mas aquele garoto nunca saiu da minha cabeça. Toda noite, antes de dormir, eu pensava nele, tentava lembrar dos detalhes, o formato do rosto, a cor exata dos olhos, o jeito que ele andava, a camiseta azul, e eu rezava sempre agradecendo, pedindo para entender algum dia. Os anos passaram devagar. 2004 virou 2010, 2010 virou 2015, 2015 virou 2020. Eu envelheci, engordei um pouco, os filhos cresceram. A vida seguiu seu curso, mas o mistério continuava intocado, sem resposta. Quem era aquele garoto? Por que ele me apareceu? E eu ia morrer sem saber. Até que em outubro de 2020, numa terça-feira comum, eu estava em casa, na sala, assistindo TV depois do jantar, zapeando canais, quando passou uma reportagem no noticiário. Igreja Católica Beatífica Jovem Italiano Carlo Acutis, primeiro beato da era digital, exemplo de santidade moderna para a juventude. Eu olhei para a tela meio desinteressado. Mais um santo, mais uma notícia religiosa, até que mostraram uma foto dele. Foto grande, em close, e meu coração parou. Literalmente parou por 1 segundo. Eu gelei. Meu corpo inteiro travou, porque era ele, o garoto do Afeganistão. O mesmo rosto, os mesmos olhos, o mesmo sorriso suave. Eu deixei cair o controle remoto, levantei da cadeira num pulo, cheguei mais perto da TV, encostei a mão na tela, tremendo. Chiara veio da cozinha, assustada. O que foi, Marco? O que aconteceu? Eu não consegui responder. Só apontei para a tela, boca aberta, lágrimas começando a descer. A reportagem continuou. Falaram que Carlo tinha nascido em Londres, 1991, criado em Milão, que era devoto da Eucaristia desde pequeno, programador autodidata, criou sites sobre milagres eucarísticos, que morreu em 2006, leucemia fulminante, aos 15 anos.
que tinha oferecido o sofrimento pelo Papa e pela Igreja, que tinha sido beatificado agora, 2020, por causa de milagres atribuídos à intercessão dele. E enquanto eu ouvia aquilo, minha mente estava explodindo. Porque se ele morreu em 2006 e eu vi ele em 2004, então ele estava vivo quando me apareceu. Vivo em Milão, a 8.000 quilômetros de distância. Mas mesmo assim, de alguma forma, ele tinha estado lá, comigo, no Afeganistão. Eu fui correndo para o computador, pesquisei tudo sobre ele, devorei artigos, vi vídeos, documentários, li testemunhos da família, e quanto mais eu lia, mais eu tinha certeza. Era ele. Não era parecido, não era sósia, era exatamente ele, o mesmo garoto que tinha me salvado. E então eu encontrei uma informação que me fez desabar completamente. Em 15 de agosto de 2004, dia da Assunção de Maria, dia da minha missão no Afeganistão, Carlo tinha passado horas em adoração eucarística numa capela em Milão. E segundo a mãe dele, Antonia, ele tinha rezado especificamente naquele dia por soldados em missão, por homens em guerra, pedindo proteção para eles. Eu comecei a chorar, soluçar. Chorei como nunca tinha chorado. Chiara me abraçou, assustada, sem entender. Os filhos vieram, preocupados, e eu contei tudo. A missão, a mina, o tiroteio, o garoto, a paz, o caminho, e mostrei a foto de Carlo na tela. Era ele me salvou, ele me apareceu. Chiara ficou impressionada, mas também cética. Tem certeza, Marco? Não pode ser só semelhança? Você estava sob estresse, em choque. Mas eu tinha certeza, certeza absoluta. E quanto mais eu falava, mais ela acreditava. Porque ela via nos meus olhos que não era mentira, não era fantasia. Eu passei semanas obcecado, lendo tudo sobre Carlo, sobre bilocação, sobre santos que apareceram para pessoas em perigo, Padre Pio, Santo Antônio, outros. Descobri que não era impossível, que a igreja reconhecia esses fenômenos e decidi agir. Procurei a Diocese de Milão. Escrevi uma carta longa, detalhada, explicando tudo, datas, horários, o que vi, o que senti. Pedi contato com a família Acutis, com o postulador da causa, com quem pudesse me ouvir. Levou meses, mas eventualmente recebi resposta. Me chamaram para uma reunião em Milão, em março de 2021. Fui de trem, nervoso, ansioso, sem saber o que esperar. Fui recebido pelo postulador, Padre Marcelo, um homem sério, de óculos, que me ouviu com atenção. Contei tudo de novo, dei detalhes, mostrei documentos militares, relatórios da missão, testemunhos de outros soldados. Ele anotou tudo, me fez perguntas técnicas, checou datas, horários. E no final disse: Senhor Santini, casos de bilocação. Durante a vida de um santo são raros, mas não inéditos. O que você relata é consistente com outros testemunhos históricos, mas a validação oficial leva tempo. Precisamos de mais evidências, mais análises. Eu entendi, mas no fundo, eu não precisava de validação oficial para saber o que tinha acontecido. Eu sabia, tinha visto, sentido, vivido e, mais importante, minha vida tinha mudado por causa daquilo. Eu tinha voltado para a fé, voltado para a igreja, voltado para Deus, e isso ninguém podia tirar de mim. Eu comecei a falar sobre Carlo para os meus filhos. Mostrei a história dele, os ensinamentos, a fé jovem, radical, autêntica, e algo incrível aconteceu. Meu filho Francesco, que na época tinha 15 anos, a mesma idade que Carlo tinha quando morreu, começou a se interessar de verdade, começou a ir à missa comigo, sem eu forçar, começou a rezar o terço, a fazer perguntas profundas sobre Deus, sobre santidade, sobre propósito de vida. E um dia, em 2022, ele me disse: Pai, eu quero ser santo como o Carlo. Eu quero viver de verdade, não só existir.
E eu chorei de novo, porque eu sabia que aquilo era fruto daquela intercessão lá no deserto. Carlo não tinha salvado só minha vida física, tinha salvado minha família espiritual. Mas Deus ainda não tinha terminado. Em 2023, 19 anos depois daquela missão, eu comecei a sentir dores fortes no peito. Fui ao médico, fizeram um eletrocardiograma, exames de sangue, cateterismo, e o diagnóstico veio pesado, infarto silencioso. 3 artérias coronárias bloqueadas. Eu precisava de cirurgia urgente, pontes de safena, risco médio-alto por causa da minha idade, 51 anos e histórico de estresse pós-traumático. Na noite antes da cirurgia, eu estava sozinho no quarto do hospital, luzes apagadas, só o bip do monitor, ansioso, com medo. E eu rezei. Rezei especificamente para Carlo. Carlo, você me salvou uma vez lá no deserto. Salva de novo agora. Não por mim, mas pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha mãe. Eles ainda precisam de mim. Não me deixa ir ainda. E eu dormi. E eu sonhei que eu estava de volta no Afeganistão, na mesma aldeia, no mesmo lugar onde eu tinha pisado na mina. Mas dessa vez não tinha tiroteio, não tinha perigo. Só areia, céu azul, silêncio. E Carlo apareceu de novo, vindo de longe, andando em direção a mim, sorrindo. Ele chegou perto, parou, e dessa vez ele falou. Sua voz era suave, jovem, mas tinha uma autoridade estranha. Ele disse, Marco, você já sabe o caminho. Eu te mostrei uma vez. Agora vai e conta para outros. Não guarda mais. Isso, é hora de testemunhar. Eu acordei suando, coração disparado, mas não de medo, de emoção, porque eu entendi. Ele estava me dizendo que eu ia sobreviver e que depois eu tinha uma missão: contar essa história, espalhar, dar esperança. A cirurgia foi um sucesso absoluto. Os médicos ficaram impressionados. Disseram que correu perfeitamente, melhor do que esperado, que minha recuperação foi rápida demais, anormal. Eu voltei para casa em 5 dias, quando o normal era 10. Em 1 mês, eu já estava caminhando. Em 3, correndo de novo. E eu sabia, não era sorte, era intercessão. Era Carlo cumprindo a promessa. E aqui estou eu, brother, sister, hoje, 2025, 21 anos depois daquele dia no deserto, cumprindo a promessa que fiz, contando publicamente pela primeira vez, depois de 18 anos de silêncio, o que aconteceu naquele 15 de agosto de 2004. Porque essa história não é minha, nunca foi, é de Deus, é de Carlo, e precisa ser contada, precisa chegar em quem precisa ouvir. Se você está ouvindo isso agora, talvez você seja como eu era, cético, frio, machucado pela vida, achando que Deus não liga para você, que você está sozinho, que não tem jeito, mas eu estou aqui para te dizer, com toda a autoridade de quem viveu isso na pele, Ele liga, Ele te vê, Ele manda ajuda das formas mais inesperadas, mais impossíveis, e às vezes Ele usa um garoto de 13 anos do outro lado do mundo para te salvar no meio de uma guerra. Carlo Acutis viveu 15 anos, mas a vida dele continua salvando pessoas, continua transformando corações, mudando destinos, porque ele não morreu, ele só mudou de endereço. Agora ele está no céu, intercedendo, aparecendo quando precisa, guiando quem está perdido. E eu sou prova viva disso, testemunha ocular de um milagre que a ciência não explica, mas que a fé reconhece imediatamente. Eu descobri, tarde, mas descobri, que santidade não é algo distante, antigo, de vitrais e livros empoeirados. Santidade é real, é atual, é possível hoje, agora, para qualquer um. Carlo conseguiu. Um garoto normal que jogava videogame, que programava, que usava internet, e ele virou santo. E ele quer que você saiba que você também pode, que Deus não desistiu de você, que sua vida tem propósito, tem valor, tem destino eterno. Se essa história mexeu com você, compartilha.
Manda para aquele amigo veterano que voltou da guerra quebrado por dentro, para aquela pessoa que perdeu a fé e acha que não tem mais volta. Mostra para ela que tem, que Deus ainda age, que milagres ainda acontecem, que Carlo ainda intercede, que nada é impossível para quem crê. Se inscreve no canal para continuar nessa jornada de fé. Comenta o nome de alguém por quem você quer que eu reze. Eu leio tudo, eu rezo de verdade, porque isso aqui não é entretenimento, irmão, não é conteúdo qualquer. Isso é missão, isso é testemunho, isso é vida real sendo compartilhada para gerar esperança. E se você está em guerra agora, não no Afeganistão, mas na vida contra vícios, doenças, depressão, solidão, desespero, eu te peço, reza para Carlo, pede ajuda, ele te ouve, ele intercede, porque ele sabe o que é sofrer jovem, ele sabe o que é oferecer dor, e ele quer te ajudar a sair dessa, ele quer te mostrar o caminho, como mostrou para mim. Eu te falo isso hoje de Nápoles, décadas depois daquele deserto, ainda com a imagem daquele garoto gravada na memória, como se fosse ontem. Tudo começou numa emboscada talibã, numa mina terrestre, num momento de desespero absoluto. Hoje, continua aqui, entre eu e você, nessa tela. E eu sei que Carlo está ouvindo, está sorrindo, está rezando por nós, por você que está assistindo agora. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Que Deus te abençoe, te proteja em todas as batalhas que você enfrenta. Que Ele te mostre que a vida não acaba nunca, que a morte é só passagem, que o amor de Deus é eterno, imbatível, mais forte que qualquer guerra. Amém.